Olá, eu sou a Vanessa Alves, arquiteta da Tecnocal Construtora, e hoje nós estamos em um dos nossos empreendimentos quase pronto para entrega, que é o Residencial Ottawa. É um apartamento que já foram feitas todas as etapas de obra e já foi lavado, faltando algumas revisões para entrega. E nós vamos focar nas etapas da obra, porque também antes do início da obra existem outros fatores que têm que ser considerados, como documentos têm que ser aprovados, projetos também na prefeitura, autorizações, mas vamos focar só na obra, na construção do empreendimento. Então vamos começar com a primeira etapa, que é a fundação. Então, de acordo com o seu terreno, com o seu solo, existe um projeto de sondagem e o projeto de fundação é de acordo com o que o seu solo pode suportar, também a altura do edifício, quantos apartamentos. Então, existe um estudo para você fazer a fundação correta para cada empreendimento, o que vai abrigar o seu uso. Então, essa é a primeira etapa, que é a fundação. A segunda etapa é a estrutura. Então, ela também é dividida em subetapas, por assim dizer. Tem a forma, tem a armação e aí depois é a concretagem. E isso se repete para pilares, vigas e a própria laje. E também, antes da concretagem da laje, você precisa deixar a infraestrutura de elétrica e hidráulica também já prontas. A terceira etapa é a alvenaria, que nada mais é quando você levanta as paredes da obra. Pode ser feito de bloco ou lajota, dependendo da sua opção construtiva. A quarta etapa também tem a ver com a instalação elétrica e hidráulica. Como você já tem as paredes levantadas, já pode colocar as caixinhas, posicionar o encanamento. A quinta etapa é o contramarco, que é como se fosse um guia para você colocar a sua janela, a sua porta-balcão. E ele também é importante para atividades posteriores, que seria a execução do gesso, do reboco para a colocação dos azulejos e também do reboco para depois a colocação da cerâmica na fachada. A sexta etapa, muito importante, é a impermeabilização. Ela é feita nas áreas úmidas, então, no caso do apartamento, nos banheiros, na área de serviço, sacadas também, especialmente, para que não haja a infiltração de um apartamento para o outro. A sétima etapa é o assentamento dos azulejos. E para você assentar os azulejos, a superfície deve estar lisa, E você consegue fazer essa regularização através do reboco. A oitava etapa é o revestimento interno de área seca, que seria na Tecnocal, nós revestimos as paredes quando elas estão no ponto de alvenaria com gesso. A nona etapa é o forro e a moldura. Então, em alguns ambientes, quando há tubulação no teto, por exemplo, nos banheiros, na área de serviço, costuma se entregar com forro e moldura, e também nas sacadas. A décima etapa é o revestimento externo, que é a fachada. Então, ela também é dividida em subetapas, Há o chapisco, o reboco, o requadramento e depois o assentamento da cerâmica e o rejuntamento. 11ª etapa é o contrapiso. Também é uma regularização que se faz na laje para o assentamento do piso, que é a 12ª etapa, ou a etapa posterior, e aí tem o rejuntamento do piso também. A 14ª etapa é a pintura, e também é necessário uma preparação das paredes e várias outras subetapas. Inclusive, a gente já fez um vídeo mais detalhado da pintura, como ela é feita na Tecnocal, e o link está aqui embaixo para você saber mais. A 15ª etapa é a colocação de louças e metais. Então, depois que a pintura está feita, vários outros serviços podem se desenrolar. Uma delas é a colocação de louças e metais. Após isso, que é a 16ª etapa, seria a colocação dos espelhos de elétrica. A 17ª etapa seria a colocação das portas. Como ela é feita aqui na Tecnocal, que é um kit porta pronta. Então ela é feita, o batente já vem junto com a folha da porta, então ela tem que ser feita depois da pintura. Mas essa ordem pode mudar se você não usar esse kit porta pronta. Depois da colocação das portas, são feitos alguns arremates, talvez a pintura que foi danificada por algum processo anterior, ou algum detalhezinho que passou, você deve fazer nessa etapa, porque depois é a limpeza final. E o ideal é que depois da limpeza final, não se entre mais no apartamento para mantê-lo limpo e assim pronto para entrega. Vocês perceberam quantas etapas precisam para deixar um apartamento nesse ponto? É muito mais do que a gente imagina, não é verdade? E olha que eu não falei todas, porque existe entre elas a colocação dos elevadores, no telhado, no prédio, então existem outras etapas, eu foquei apenas no apartamento, nas principais do apartamento. Então, é necessário, em cada etapa, ter a supervisão do responsável da obra, na execução de cada um, porque muitas pessoas passam para deixar o apartamento pronto. Então, cada etapa dessa, normalmente, é feita por uma equipe diferente.
Então, mais de 50 pessoas passam no seu apartamento para deixá-lo dessa maneira. Por isso, é muito importante ter a supervisão e o cuidado em cada uma delas. E na Tecnocal, a gente tem esse cuidado com o seu apartamento para você. A gente acompanha de perto cada etapa para realizar o seu sonho da melhor maneira possível. E para você saber mais sobre o universo da construção civil e os empreendimentos da Tecnocal, inscreva-se no canal e deixe seu like nesse vídeo.